Bom dia, pessoal do Brasil. Para mim aqui agora são 6 da manhã. Aqui é a Ellie Boda, do estado de Washington, e eu tenho a honra de estar aqui com mais uma das nossas terapeutas, uma das pioneiras no nosso livro Conversa entre Educadores. Estamos celebrando 15 anos da série. Para você ainda é bom dia, Elizabeth. Sim, aqui agora são 10h56 da manhã. Que bom, pelo menos estamos no, no mesmo turno, né? Isso aí, isso aí. Então é um prazer te receber aqui. Eu vou pedir para a gente estar fazendo essa série de Profissionais Sem Filtro, né? Uma conversa bem espontânea, celebrando a obra, nossa conversa entre educadores, e eu vou te pedir um pouquinho para se apresentar para o público, por favor. Tá bem. Então, bom dia a todos. Eu sou Elizabeth de Campos. Eu sou psicóloga e trabalho com terapia sistêmica. Vamos falar mais, né, ao longo da nossa conversa aí sobre isso. Moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e bem no sul aqui do Brasil. Sou casada já, vai fazer 30 anos, Eliane, você acredita? Parabéns! É Muito uma, uma vida. é uma vida, É uma exatamente. vida. E é isso, tenho um filho adulto já, né? Ai, que E, bom. e essa é a minha cachorrinha latindo, se vocês estão escutando, eu não vou poder fazer nada quanto a isso, tá? Que bom. O pessoal adora pets. Ah, Então, então tá certo. se ela aparecer também na câmera, vai ser bem legal. Tá, Mas me conta uma curiosidade. Então, a gente trabalha com professores, educadores, e eu sei que você teve uma formação anterior à psicologia. Você pode nos contar um sim, pouquinho dessa trajetória? claro. Quando eu terminei o ensino médio, há muito tempo atrás, eu fiz então a minha primeira formação, que foi em matemática e física, da área da educação, né? Acabei nunca atuando como professora, porque logo o trabalho, a vida me levou para outro lugar, né? Mas sim, a minha primeira formação é essa, é matemática, física, e eu era muito apaixonada por essas disciplinas, né? Bem exatas, assim, mas já lá naquela época o que me chamava bastante atenção era o convívio com os alunos, era a psicologia da educação, que a gente estuda lá, né? Então tem essa trajetória aí. Aí depois fui trabalhar numa empresa de comunicação, que é a empresa que até hoje é nossa, da família, e onde eu fiquei por muito tempo. Ali eu acabei estudando outras coisas, né? Estudei gestão de comércio, marketing. Então, ao longo de 18 anos, mais ou menos, que eu trabalhei na empresa, eu fui fazendo uma formação nesse sentido, da comunicação, do marketing. E com 35 anos, 35 anos eu decidi que eu queria uma carreira solo, né? Vou sair dessa empresa, trabalhar com a família toda junto, é muito cansativo, Sim. né? E aí eu pensei o que eu poderia fazer. A princípio eu queria um mestrado, porque eu sempre gostei muito da ideia de dar aula. Mas não tinha um mestrado na área de gestão aqui na região. Então, para que eu não tivesse que me deslocar, eu decidi fazer outra graduação. E fui para um caminho totalmente diferente, fui fazer psicologia. Hoje fazem 10 anos que eu estou formada, né? Me formei com 40, já estou com 50, então já fazem 10 anos aí que eu estou no mercado atuando como psicóloga clínica. Olha E que aí eu acho legal. que foi assim, eu sempre amei o meu trabalho em qualquer lugar que eu estivesse, mesmo antes, lá na adolescência, quando eu era secretária, né? Comecei a trabalhar com 13 anos, então tem uma carreira, uma história de trabalho muito longa. E sempre gostei, me dediquei muito, mas na psico, assim, eu acho que é o meu chão mesmo. Que bom. E tu sempre usou a psicologia de uma forma ou de outra na relacionamento com o público, também na Sim. formação do magistério. Agora eu queria te perguntar, assim, da psicologia da educação. Tem muitos professores assistindo essa podcast agora. Qual seria uma referência que você lembra? Eu, brevemente, lá quando eu comecei também como professora, a gente falava em Piaget, falava em alguns psicólogos, né, que influenciaram também. Psicologia da Sim. educação, tu lembra de alguma referência dos teus estudos? Eliane, infelizmente eu vou ter que te dizer que não. Por quê? Porque a psicologia da educação eu estudei lá na faculdade, primeiro lá na matemática, depois na faculdade da psico, né? E eu não vou te dar uma referência aqui desatualizada. Eu me sentiria até mal fazendo isso. E como depois eu fui para a área clínica, trabalhar com famílias, com casais, eu acabei não tendo mais essa referência na educação, né? Então, como eu posso colaborar com os professores hoje nessa conversa?
talvez seja no sentido até da parentalidade ou da formação mais neurosocial da criança, ou como que a família influencia naquele aluno que está lá dentro da sala de aula dela, né? Então, nesse sentido, Ótimo! Vamos nos atualizar. Vamos nos atualizar, então, né? Eu estou precisando uma atualizada. Atualmente você trabalha onde, Elizabeth? eu trabalho na minha clínica, eu tenho uma clínica particular aqui e acabo estando só na clínica mesmo, né? Me toma todo o tempo, assim, porque a demanda pela psicologia está muito grande ultimamente. E eu lembro que no artigo você falou de uma. É atualizada essa visão, né? De uma visão holística, de uma visão integrada, de sistemas. Explica para nós um pouquinho dessa nova tendência. Então, lá atrás, né, quando a psicologia começou, era muito forte a visão da psicanálise, que ainda é hoje muito, muito importante, né? De forma alguma a gente coloca essas outras teorias em segundo plano. Não é isso, mas como você diz, é uma atualização, né? Então, a psicanálise que via o indivíduo, olhava só para o indivíduo e para a história dele, para aquilo que estava no inconsciente dele. Aí depois chegaram outras abordagens dentro da psicologia, mas na área da terapia cognitivo-comportamental. Então começou lá com Aaron Beck, que foi o primeiro que escreveu sobre isso, e hoje as terapias cognitivos comportamentais têm várias vertentes já, né? Algumas que eu conheço mais, outras não, porque é impossível conhecer todas, né? Uhum. E aí, mas também continuava olhando para o indivíduo sozinho, ele com as cognições, com os pensamentos, com as suas crenças, né? Com o seu padrão de funcionamento enquanto indivíduo. E aí chega a terapia sistêmica, que tem é chamado um pensamento novo paradigmático, né? Porque é um novo paradigma, e que inclusive vem da biologia, esse novo paradigma, que é olhar para os sistemas. E isso começou a ser estudado na biologia, né? Quando começou a se entender que uma plantinha que está lá perto de outra plantinha, você sabe disso milhões de vezes melhor que eu, né? Vai receber influência daquela planta, do ambiente, do sol, da chuva, do solo. Então, isso é um sistema. E aí alguém parou e pensou, tá, mas e nós humanos também estamos inseridos no nosso canteirinho, né? Em sistemas. E Exatamente. aí, então isso é um novo paradigma dentro da ciência e psicologia, né? Que é olhar para o indivíduo, mas dentro de um sistema. E o principal, ou o primeiro sistema onde nós somos inseridos é a nossa família, né? Então, quando nós nascemos, nós já nascemos inseridos num sistema. O ser humano não nasce sozinho de um ovo lá no meio do nada, assim. Ele vai nascer junto com outros humanos. Então, esse é o nosso primeiro sistema. E ao longo da vida, nós vamos nos envolvendo em vários outros. A escola é um sistema importantíssimo, né, no desenvolvimento. Depois vem os amigos fora da escola. Depois vem os relacionamentos amorosos. Nesse momento, eu e você aqui falando, somos um sistema, né? Porque você vai reagir ao que eu disser, eu vou reagir às tuas expressões. Daqui a pouco você fecha um pouquinho assim o rosto, eu vou pensar, ela não gostou muito do que eu falei, ou ela tá feliz. E isso é um sistema que uma vai influenciando a outra. Ai, que bom! Olha, eu vou ganhar uma análise grátis ainda de conversar. Muito legal isso. Mas é complexo também, né? Se você querer trabalhar um indivíduo é uma coisa, né? Marca a tua sessão. Como que se trabalha a questão da família primeiro? Depois a gente aborda um pouquinho da escola, Tá, né? Se eu quiser me consultar com você, vamos dizer assim, né? Como que eu tá. faço? Então, se você me mandasse uma mensagem hoje pedindo terapia, primeiro eu ia te perguntar se você pensa em fazer terapia individual, de casal ou de família, né? E aí, de acordo com a tua demanda, nós duas iríamos entender qual é a tua necessidade. Quando a terapia é de família, nós colocamos a família toda no consultório. E isso tem um efeito, assim, fantástico. Porque às vezes tem uma criança lá de 2 anos, né? E a criança ela não vai falar com o terapeuta, mas a interação dela, a forma como. Vou pegar uma situação hipotética aqui, tá? Uhum. Vamos pensar que essa criança ela não sai do colo do pai, né? Então ela fica o tempo todo aí, quando eu tento falar com o pai, a criança puxa, não deixa ele falar comigo. Quando a mãe fala alguma coisa, a criança chora e se agarra no pai.
E isso vai me dizer coisas dessa família, mesmo que a criança não fale, Olha que né? interessante. E as crianças são incríveis, assim, na terapia de família, porque elas denunciam tudo que está acontecendo de bom e de não bom, né? Dentro do sistema. Então, já aconteceu, por exemplo, de estar numa sessão de terapia familiar e ter o casal e duas crianças, um menino com 7 anos, mais ou menos, e a menina com 4. E eles estavam detonando o meu consultório. Eu já estava mais olhando para eles do que para os pais, né? Aquele menino só faltava subir, assim, nas coisas. E ok, né? Aí, de repente, a mãe fala alguma coisa em relação ao pai, que eu não vou lembrar exatamente o quê, e o menino para imediatamente o que ele estava fazendo e olha e diz assim: mas não é isso que eu sei. Uma coisa assim, né? E aí diz assim, porque o meu pai, daí usou termos bem pejorativos, inclusive em relação ao pai, é isso, aquilo e aquilo. E naquele momento, o que que eu faço? Eu olho para o menino e disse, é mesmo? E quem foi que falou essas coisas para você sobre o papai? E aí ele vai me trazer. Ah, a mamãe e a vovó sempre falam isso. Entende? Gente, olha só Aí a criança está denunciando uma coisa importantíssima. Sim. Porque não é uma fofoca. Ai, meu Deus, é uma fofoca, ela tá falando mal do marido com a sogra. Não é isso. É o quanto que essa mulher ainda está mais casada com a mãe dela e aliada com essa família de origem e não tão implicada com esse marido na relação familiar e conjugal. Olha que importante, a gente às vezes a gente conversa na frente dos filhos, né, ou faz Uhum. comentários e pensa que não vai afetar eles e afeta, então. Sempre, sempre afeta. Posso te trazer exemplos assim para ficar mais fácil? Claro. Tem um exemplo muito interessante que eu e uma colega atendemos juntas. É muito comum na terapia de família a gente atender em coterapia, duas terapeutas para família. É muito difícil porque é difícil conciliar o horário de todo mundo, né? Mas o ideal seria que acontecesse sempre dessa forma. E nós atendemos uma vez uma família que era um casal e um menino entrando na adolescência e um menino de 4 anos. E esse menino, a procura deles foi porque esse menino de 4 anos estava tendo muitas dificuldades na escola e estava com encoprese, né? Ele não conseguia segurar o cocô. E eles vieram para a primeira sessão e nós já entendemos ali no falar que era uma família extremamente rígida. A mãe, inclusive, era da área de educação, mas assim, uma pessoa muito com uma formação muito rígida, muito religiosa, né? E o Uhum. pai militar de uma família de militares. Então, o que que estava acontecendo naquele momento com aquela criança? Ele não podia escolher nada. Era uma criança que não tinha opção a não ser seguir aquilo que era colocado pelo ambiente para ele, né? Então, qual era a única coisa que esse menino conseguia controlar? O defecar, né? Então, ele segurava, 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 porque ele estava controlando, até que ele não conseguia mais segurar, e aonde ele estivesse, ele fazia. E aí, quando isso acontecia, ele mobilizava todo mundo que estava ao redor, fosse a professor, os coleguinhas, os pais, né? E chamava toda a atenção para ele. Então, veja como a criança achou um meio inconsciente de ter o controle sobre alguma coisa. É. Olha só, e é muito comum isso também, né? Principalmente nos Exato. anos iniciais, É, não tanto assim até o xixi, né? Involuntário, né? Essa mas, sensação de, aham. de um pouquinho de liberdade, né? Isso, só que tem a diferença de quando a criança está fazendo desfraude e de uma criança que está com quase 5 anos, Uhum. né? Ele já tinha que ter esse controle. E aí o que acontece? A família já tinha levado em pediatra, feito várias coisas. Então, primeiro nós descartamos questões clínicas que poderiam estar fazendo com que essa criança não pudesse ir ao banheiro regularmente, enfim. E não tinha nada, porque ele já tinha investigado. E nós, já no primeiro encontro, falamos sobre essa rigidez com a família, né? Mostrando, assim, em alguns momentos como eles estavam sendo rígidos, tinha que ser tudo muito em ordem, tudo muito do jeito que eles queriam. E nós demos uma tarefa para a família que a mãe fizesse, por exemplo, ou a pessoa que cozinhava lá fizesse dois tipos de legumes e colocassem na mesa e deixassem o menino escolher qual legume ele iria comer. Que, por exemplo, quando ele ia para a escola, ela pegasse uma camiseta branca e uma azul, ou ambas em manga curta ou comprida, de acordo com a temperatura, porque a criança não tem essa noção, né?
e dissesse, fulaninho, qual dessas você quer vestir? Para que ele pudesse escolher. E fossem fazendo coisas nesse sentido, né? Então, olha só, tem que juntar os brinquedos aqui. Você quer juntar agora ou daqui a 10 minutos? Não aquela coisa assim, vai juntar agora porque eu tô mandando, sabe? Uhum. E aí, depois de 15 dias, eles voltaram. E é uma coisa assim inacreditável, porque nesses 15 dias ele já tinha se organizado 50% no controle das fezes. Olha que legal, E hein? aí Pequenas foi, ações. É. é, e aí foi progredindo. Mas por que esse exemplo é legal, né, Eliane? Porque é o sistema atuando. Não foi feita uma análise de anos, não foi feito nada muito assim mirabolante. Foi uma pequena alteração no sistema. Como esses pais passaram a enxergar a forma como eles estavam agindo, né? E aí, no decorrer do tempo, nós fomos trabalhando com a família sempre questões de flexibilização. Aí a gente faz lá um genograma da família para entender como que eram os avós, como que esses pais foram criados, para os filhos assistirem junto esse trabalho, entenderem a história da sua família. E ali eles vão vendo como que funciona desde 2 gerações, 3 atrás, e como que eles chegaram no hoje. Olha que importante, mudando vidas, né? E coisas que a gente não. Eu também, às vezes, eu sou muito autoritária, assim, com os Uhum. filhos ou no trabalho. Talvez eu tenha que rever meus conceitos. Ahn, Elizabeth, se quiserem te contactar, você faz atendimento online ou é presencial hoje em dia? Faço online e presencial. Aham. Olha que legal. Hoje tem muito atendimento online. Vamos deixar depois, quando essa podcast for ao ar, a gente pode colocar informação, se o pessoal está ouvindo, eu acho que muito, todos nós necessitamos, né, um pouquinho. As minhas filhas, elas fazem terapias, fazem em grupo elas, entre elas. Não sei se é Aham. sistêmico ou não, não chamaram a gente ainda, né, mas é bom, assim, para dialogar. Elas são três irmãs, são pequenas, e eu estava passando por um momentos altos e baixos de saúde, então já recomendaram. Eu acho que todo mundo necessita, assim, a busca de um terapeuta. Eu acho muito importante esse trabalho. Sim. E principalmente agora, depois da pandemia. Na verdade, a procura pela terapia ela vinha crescendo muito já, né, nas últimas décadas. E uma coisa bem interessante que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que quando eu me formei, fui já direto para o consultório, né? E diferente de muitas colegas que têm dificuldade em começar, como eu já tinha uma bagagem de trabalho muito grande e muito network, para mim foi muito tranquilo, assim, eu entrei na clínica e em questão de 1 ano e 1 ano e meio, assim, a minha agenda já estava bem legal, né? Então não posso reclamar disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que muitos homens começaram a procurar terapia. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que eu falo no artigo sobre essa questão da dor masculina, né? Que é algo que eu Uhum. acabei estudando numa das especializações que eu fiz. Acabei fazendo o meu trabalho de conclusão e focando a pesquisa mais no sofrimento masculino, que é algo que é muito negligenciado, na verdade. Se você for procurar um artigo científico, existem lá 50 artigos sobre o sofrimento psíquico da mulher e dois sobre o pensamento, sobre o sofrimento psíquico do homem, né? Então acaba sendo não olhado, é como se eles não sentissem, né? É. A E me chamou muito. sociedade treinou eles mais ou menos, né, para reprimir essa, homem não chora, homem É, tem que estar na liderança, homem isso, homem exato. aquilo, né? Os É. preconceitos. E isso se reflete em tudo, inclusive na terapia, né? E aí, quando eu fui trabalhar, eu comecei a perceber que muitos homens começaram a me procurar para fazer terapia. E aí eu comecei a me perguntar o que será que acontece, né? Que eu estou tendo esse público. E até hoje, é em torno de 50% do meu público é masculino, né, na terapia individual. E na terapia de casal, hoje eu tenho muitos casais que é o marido que me procura, o que também é uma mudança, porque normalmente eram as mulheres que procuravam, né? E levavam o marido obrigado para terapia, arrastado, assim. Hoje não, hoje eles já estão indo de Que livre e bom! espontânea vontade. Então, acho que isso é importante falar, porque como pais ou como educadores, é importante que a gente também olhe para os meninos, antes de olhar para eles como meninos, né, ou meninas, mas antes de olhar, estamos falando aqui do masculino, antes de olhar para eles como meninos, olhar para eles como humanos, né? Aquela criança que precisa lá desde pequenininha aprender a nomear as suas emoções.
que aí a gente pode ficar 2 dias falando, se você quiser, tá? Porque se nós não conseguirmos ensinar as crianças, meninos e meninas, a nomear aquilo que sentem e a entender que quando sentem, tem o direito de sentir. Então, se eu estou com raiva, eu tenho o direito de sentir raiva. Eu não tenho o direito de bater em alguém porque estou com raiva. Mas eu tenho o direito de sentir e de extravasar a minha raiva de alguma forma. Se nós não conseguirmos ensinar isso para as crianças, eles vão chegar na vida adulta não reconhecendo o que estão sentindo. E se a criança não consegue reconhecer o que ela sente, ela não consegue atuar no mundo com aquela emoção. Percebe? Sabe que agora fechei a minha cara, mas não é, não precisa me analisar. Não, fique Mas tranquilo. porque aqui nos Estados Unidos a educação em si, ela e a relação familiar e social, ela é bem fechada. Assim, os Uhum, sentimentos, assim, essa afetividade, ou se manifestar, ou dizer, então ela não é trabalhada aqui e a pessoa é muito reprimida. E a gente vê uhum, muitos adolescentes aqui, eu não, daí tem uma crise, né? Porque não pode se manifestar, não pode dizer não, o sistema é muito rígido, tudo é rígido, é em casa, é na escola, e volta e meia dá os problemas aqui de assassinato em massa, né? Com adolescentes que aparentemente estava tudo bem. Tu acha uhum. que o sistema, assim, ele, seja familiar, seja escolar, ele ajuda a contribuir para essas, não sei se são problemas ou distúrbios que são mais comuns aqui, numa cultura diferente? Eu te confesso que eu nunca li algo especificamente sobre isso, né? Uma pesquisa. Uhum, Mas tudo que eu já estudei dentro da psicologia, seja sistêmica ou de outras abordagens, nos diz que sim. Porque, veja, aquilo que a criança ou o adolescente, principalmente, expressa para o ambiente é primeiro um reflexo do que ela já viveu, né? E é um sintoma daquele sistema onde ela tá. Como o exemplo do menininho que eu dei, que tinha encoprese, era um sintoma de um sistema muito rígido, né? uhum, Então a gente pensa o sintoma dessa forma. O que que esse sintoma está querendo me dizer do sistema? Então, um sistema onde você não tem um canal aberto para expressar o que você sente ou o que você pensa, onde existe talvez uma cobrança exagerada, eu não sei, é difícil dizer exagerada, porque é uma questão cultural, né? Mas uma cobrança muito grande em relação a determinados feitos, assim, você tem que chegar em tal idade fazendo tal coisa, sabe? Aonde não se tem uma afetividade. E isto tudo, todo esse conjunto de comportamentos, faz com que as pessoas estejam mais distantes. Então, se o meu filho, por exemplo, aqui no Brasil, né? Ele chega, ele abraça, ele beija, ele tá. Ou se ele tá bravo, ele tá de cara fechada, eu já vou olhar para ele e já sei que ele tá bravo. Então, eu faço eu fazer uma leitura. Se eu tenho uma sociedade onde as pessoas, mesmo dentro de casa, elas têm cara de paisagem, elas não expressam, né? Elas não aham, podem chegar e dizer assim para a mãe: Nossa, hoje eu tô com muita raiva, hoje eu tô muito triste porque eu briguei com a minha namorada, ou eu tô muito feliz. Se não existe isso, ninguém no sistema vai saber o que aquela pessoa está sentindo. E aí é muito fácil um adolescente estar dentro do quarto planejando um assassinato, por exemplo, e ninguém nem sabe o que tá acontecendo com ele. Agora, aqui, como existe mais essa comunicação, e o adolescente chega em casa, ele está diferente, a família já percebe. Não sempre, mas vai perceber com mais facilidade, uhum. né? Boa, boa colocação. E falando em filho, o teu filho também seguiu a área da psicologia? Também Olha é que legal. psicólogo, fez especialização também em terapia sistêmica e está trabalhando, atende casal, atende individualmente, Vocês trabalham no mesmo espaço ou são no mesmo consultórios espaço. diferentes? No mesmo espaço? Olha que Na, lindo, olha na o exemplo. verdade, na verdade, eu tenho uma sala uma clínica onde tem 3 consultórios. Um é o meu, que eu moro mais lá quase do que em casa, né? Uhum, Então, um é o meu, o outro é o dele, e o terceiro nós alugamos para outros colegas, justamente para ter uma circulação, para ter uma troca técnica. A gente faz encontros de supervisão, onde um fala de um caso, outro fala do outro caso, a gente fala tecnicamente sobre isso.
Muito legal. E o meu pessoal sempre pergunta, né, quando tem a oportunidade de ver uma psicóloga, um terapeuta aqui, o emocional e o físico. Então, se você reprimindo toda essa, né, questão emocional, pode ser que você um dia, né, faça alguma loucura, né, como exemplo aqui, né, da afetividade, reprimir os sentimentos. Mas e o emocional? Se a pessoa não trabalha os sentimentos dela, pode impactar o físico? Pode. Você sabe que nesse momento eu estou fazendo uma pós-graduação da PUC em neurociência e comportamento, que é uma área diferente da terapia sistêmica, mas que vem a agregar, né? Uhum. A gente não pode ficar fechado num único túnel de conhecimento. Eu acho bem importante essa conversa, né? Então, eu estou fazendo essa especialização hoje em neurociência. E o que que acontece? Cada vez mais tem tido estudos no sentido de como não são duas coisas separadas, o nosso corpo e a nossa mente. Nós somos um indivíduo único, que tem um corpo e uma mente integralizados, né? Tem um livro que chama O Erro de Descartes, se não me engano. Nesse livro, o autor, que eu não vou lembrar o nome agora, traz justamente essa questão, porque Descartes, lá atrás, quando escreveu, ele separou a mente do corpo, né? Ele disse assim: nós temos uma mente e temos um corpo separado, porque era uma questão na época, tinha a religião estava muito forte, então as coisas não podiam. Para que ele pudesse estudar, ele precisou fazer essa divisão, né? Olha. Hoje, daí esse livro traz essa teoria lá do Descartes e desconstrói ela com aquilo que se tem de estudo neuropsicológico hoje, que nos diz que na realidade nós somos uma coisa só, né? Então, por exemplo, o estresse, tá? O estresse ele começa a acontecer numa determinada área do nosso cérebro. Essa determinada área vai mandar uma mensagem para a nossa hipófise, que vai mandar uma mensagem para a nossa glândula suprarrenal, que está lá no rim. Então, não existe uma coisa separada da outra. As nossas emoções, elas estão no nosso cérebro, mas elas atuam em todo o nosso corpo. Quando você está com medo, não pode te dar uma dor de barriga? Sim. Aquela coisa assim, ai, hoje eu não estou muito bem porque amanhã eu tenho prova, não é assim que as crianças fazem, Uhum. né? Ou aquela sudorese, porque está ansioso. Isso é emoção atuando no corpo. Se você está triste, você não fica sem ânimo, sem força. E como trabalhar né, esse medo, esse estresse? Como assim, porque eu, na verdade, também eu falo do estresse porque eu vivo sobre estresse também, né? Eu geralmente eu ponho um band-aid, né, no estresse, no dia a dia, para poder funcionar, para poder continuar a minha situação diária. Agora, como se trabalhar isso para que não vire uma coisa somática, para que, né, o pessoal que está Uhum. escutando em casa também tem alguma dica para. Brevemente, né? Porque isso, de novo, mais uma manhã de conversa. Mas assim, com relação ao estresse, vamos falar especificamente dele, tá? O estresse ele tem fases. Então tem a fase de alerta, então que o teu corpo começa a te mandar sinais, olha, talvez você esteja ficando estressado, né? Tem a fase da resistência, que normalmente ela é bem longa, que é a que você tá. Que a gente coloca lá um band-aidzinho e trabalha, E trabalha, continua, né? trabalha e continua. Porque aí você, nessa fase, você tem uma alta resistência ao estresse. Porque você está colocando toda a tua energia naquilo, tá? O que que acontece no nosso organismo? Quando nós nos estressamos, o estresse não é ruim, ele é bom, desde que ele não seja exagerado, né? Quando você está constantemente em estresse, o teu corpo está constantemente produzindo cortisol. E isso está errado, porque nós devemos produzir o cortisol durante a noite, acordar de manhã com uma taxa alta, gastar durante o dia e está tudo certo. Isso Uhum. são os nossos ancestrais lá das cavernas, né? E nós hoje preci- ficamos o dia inteiro produzindo cortisol e vai intoxicando o nosso corpo. Então, na fase de resistência, a gente está fazendo isso. E a terceira fase do estresse é a exaustão, que aí é quando desaba e você não consegue mais. E aí vem o sintoma grave. Vem a depressão, vem as doenças somáticas, vem
vários tipos. Eu poderia trazer 10 exemplos aqui de coisas que acontecem a partir da exaustão, né? Pelo Olha que, estresse. que assunto legal. A gente tem um tempo limitado com a nossa podcast, então talvez no futuro a gente pode fazer uma podcast 2 contigo, porque foi riquíssima. Aprendemos muito, tenho certeza que o pessoal vai te contatar. Se tivesse como deixar uma mensagem para o pessoal de casa agora, uma mensagem final, que seria, Elizabeth? Não eu vou pegar essa última fala agora, então, tá? Então, cuide para você não chegar na exaustão. E aí, como que você faz isso? Com pequenos momentos de válvula de escape, para que você pare de produzir cortisol por alguns momentos. Então, ao longo do dia, 2 minutinhos de respiração profunda, quase uma meditação. Se você não consegue meditar, não precisa, mas uma respiração profunda, diafragmática vai te ajudar. O contato com a natureza, isso. Eu vou respirando já. Contato com a natureza, gostei, tô anotando. Pode Contato falar. com a natureza. Ai, mas eu não tenho tempo durante a semana de ir para um parque. Tem uma plantinha em casa. Cuida da tua plantinha. Isso é natureza também. Tem um cachorrinho, né? Então, contato com a natureza, fazer coisas que te dão prazer, que pode ser academia, pode ser dança, pode ser uma aula de pintura, pode ser coisas assim. Isso ao longo do dia. Oi? Oi, tá tudo bem aqui. Tá me Ah, ouvindo? sim, Ah, sim. tá, aqui travou. E, e a longo prazo, dormir bem, né, à noite, e a longo prazo tirar férias. Então, são pequenas coisas até a macro, tá? Cuide para vocês não entrarem em exaustão, que isso é o que está acontecendo mais hoje, né? Exatamente. Olha que dicas importantes. Uhum. Ah, eu agradeço muito a psicóloga Elizabeth por participar, professora também, né? Ou educadora, está nos educando hoje. Aham. E a gente vai deixar o contato dela aí para a gente conversar até a outra podcast. Muito Tá obrigada por bem. participar. Obrigada a você. E estou aqui se um dia você quiser conversar de novo, Ok. Pessoal, até a tá? próxima.